Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa oitava aula do nosso curso de crescimento e discipulado da Igreja Presbiteriana. Nosso assunto hoje, o assunto da revista hoje tem por base o título Vencendo os Obstáculos. Então, hoje nós vamos ver que a vida cristã, muito embora seja uma bênção, no sentido de que somos abençoados em Cristo Jesus, já desfrutamos das bênçãos celestes em Cristo Jesus, mas no que se refere ao nosso viver no mundo ainda, nós ainda passamos por dificuldades, mas que essas dificuldades elas são superadas pela graça de Deus derramada sobre nós e o auxílio do Espírito Santo que nos capacita a superar os desafios que se apresentam a nós na nossa vida cristã. Então, inicialmente, nós vamos ver como Deus ele nos auxilia nas horas difíceis, nas horas de aperto, de tentação, de provação. A nossa revista ela é bem didática, então qualquer pessoa lendo a revista sozinho ele tem condições de compreender o que qual é a proposta da revista, porque os textos eles são autoexplicativos. São textos da Escritura colocados dentro do seu contexto e que, sendo lido com atenção, proporcionará aos alunos um entendimento bem claro, bem eficaz daquilo que o texto ele se propõe a nos ensinar. Então, a primeira pergunta que nossa revista ela traz de acordo com o Salmo 46, versículo 1, por que não devemos ter medo em meio às dificuldades? E a resposta é que Deus, o próprio texto é muito claro em dizer isso, nós enfatizamos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nas horas da tribulação, de tribulações. Então, nós não precisamos ter medo quando estamos passando por dificuldades na nossa caminhada cristã, independente de quais sejam essas dificuldades, porque Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, e Ele está sempre presente conosco nas tribulações. A segunda pergunta é: o que Deus fez aos seus servos, de acordo com Isaías 41:10, ao mesmo tempo em que diz que não devemos temer nada? Então, observe, o texto diz assim: não temas, e aí tem porquê, que é uma conjunção explicativa. Porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então nós não devemos temer, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda e Ele nos sustenta com a sua destra. A destra aqui traz a ideia de força, né? Ou seja, a força do Senhor, o poder do Senhor, ele é favorável a nós, por isso nós não precisamos temer as tribulações. O que Jesus promete aos seus discípulos em Mateus 28:20? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o finalzinho do versículo. Então, Jesus promete que estará conosco até a consumação, ou seja, até que Ele mesmo retorne para consumar toda a sua obra ali por meio da ressurreição dos mortos
o julgamento e a entrada no estado eterno. Então, até lá, por meio do seu Espírito Santo, ele está conosco, nos assistindo, nos ajudando nos momentos de dificuldade. Então, o Senhor nos promete que estará conosco todos os dias até a consumação, ou seja, até o seu retorno triunfal, para que estejamos com Ele de uma vez por todas na eternidade. Em João 16:33, Jesus deixa claro que é natural passarmos por aflições neste mundo, mas por que não devemos temer? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a nossa garantia é que Jesus ele venceu, né? E pela sua força, pelo seu auxílio, né, pelo Espírito Santo, nós também podemos passar pelas aflições deste mundo e sermos vencedores, porque estamos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele vai expressar isso muito bem na carta aos Romanos, quando ele diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele vai dar uma série de motivos porque nós não devemos temer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É interessante enfatizar aqui, e eu vou falar isso em outro vídeo, que a ideia aqui de sermos mais que vencedores não é a ideia de que nós vamos viver uma vida de regalias, cheia de bonança o tempo todo e que não teremos dificuldades. Mas ao contrário, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não há nenhuma acusação contra nós, independente das circunstâncias que nós passemos. O Senhor ele está conosco e ele nos garante que, ainda que nós passemos por tribulações, o nosso porto, a nossa chegada, ela é garantida. Então, a vida cristã genuína, ela não é uma vida ausente de tribulações, de dificuldades. Ela é uma vida de constância e perseverança, mesmo diante das dificuldades. Vitória sobre as tentações. Leia atentamente Hebreus 4, 14, 16 e responda. Primeiro, qual a reação de Jesus diante das nossas fraquezas? Primeira parte do versículo 15 vai dizer: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, ou seja, Jesus ele se compadece de nós. Segundo, por que ele tem essa reação, ou seja, por que ele se compadece de nós? A parte 2 do versículo 15. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus, como Deus, mas também como homem encarnado, ele passou por todas as nossas tribulações, com um diferencial que o texto deixa muito claro, destaca, mas sem pecado. Ele não tinha pecado e ele não pecou, porque ele é verdadeiro homem e ele é verdadeiro Deus. Então, Jesus ele se compadece de nós exatamente pelo fato de que ele também foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Só que ele foi vitorioso, ele não tinha pecado e ele não pecou. Terceiro, sabendo destas coisas, o que podemos fazer quando nos sentimos fracos para vencer as tentações? Versículo 16. Ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro
em ocasião oportuna. Então, nós devemos nos achegar a Cristo, nós devemos nos achegar ao trono da graça, porque é de onde nos virá sempre o socorro. O Senhor, ele sempre estará à disposição para nos guiar, nos salvar, nos livrar das tentações, nos livrar das provações. Leia com atenção os textos abaixo e diga quais são os principais elementos pelos quais somos tentados. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, a primeira coisa, né? O primeiro elemento que nos conduz à tentação é o mundo. E o mundo aqui, posteriormente eu vou explicar melhor, mas o mundo não é o planeta onde nós vivemos. O mundo aqui trata-se de um sistema. Gálatas 5:17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Observe que ele enfatiza aqui duas palavras, a palavra carne e a palavra espírito. Ou seja, a carne diz respeito ao nosso velho homem corrompido, ou seja, a nossa natureza caída, que é propensa ao pecado. Mas o Espírito de Deus, ele milita contra os nossos desejos para que nós possamos vencer, subjugar os nossos pecados. Então, o segundo elemento aqui que nos leva ao pecado é a carne. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, o terceiro elemento aqui que nos conduz à tentação, ao pecado, é o diabo. Observe o mundo, ou seja, o sistema em que estamos, o sistema mundano que nos cerca, a carne, ou seja, nós mesmos, e o terceiro elemento, o diabo, que é o tentador, o nosso adversário. Há pelo menos 3 formas de entendermos a palavra mundo na Bíblia. Primeiro, toda a criação de Deus, às vezes incluindo o restante do universo, como lá em Atos 17:24. Segundo, os habitantes do mundo, as pessoas que são alvo do amor de Deus, como em João 3,16. Eu discordo dessa aplicação de mundo aqui, pensando em João 3,16, como se referindo ao quantitativo de todas as pessoas do mundo. Na minha concepção, alinhado com outros textos da Bíblia, eu entendo que João 3,16 fala do mundo como cosmos, como criação. Mas isso inclui, em certo sentido, também as pessoas do mundo. Mas eu penso que não é restrito às pessoas do mundo, mas ao cosmos. Terceiro, todas as estruturas humanas e espirituais pecaminosas e rebeldes a Deus e à sua vontade. Neste terceiro sentido, que a palavra mundo é usada em 1 João 2,15. Algo parecido ocorre com a palavra carne, que pode ser interpretada como o corpo físico dos animais e do homem, 1 Coríntios 15:39 tem esse sentido. Segundo, a humanidade em geral, Jó 34:14-15, a tendência de nossa natureza humana que nos impulsiona para o pecado, que é a ideia que há em Gálatas 5:17. Então, o texto de Gálatas 5:17 tem essa ideia
de que a carne aqui é a nossa natureza humana que nos impulsiona para o pecado. Segundo 1 Coríntios 10:13, quais são as duas certezas que podemos ter na hora da tentação? Então vamos lá. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas, ou seja, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, as duas certezas é que Deus não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. E segundo, que ele proverá o livramento para que nós possamos suportar a adversidade. Conforme os textos abaixo, o que podemos fazer para evitar as tentações? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Ou seja, nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. É isso que nós precisamos ou podemos fazer para evitar as tentações. Vigiai e orai. Nós precisamos vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, a carne ela tem uma tendência pecaminosa. Então, nós precisamos vigiar e orar para não entrar em tentação. Terceiro lugar, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Que nós precisamos é guardar no coração as palavras de Deus. Se nós guardarmos as palavras de Deus nos nossos corações, o Senhor, por sua misericórdia, ele nutrirá em nossos corações os desejos ou o desejo de ser fiel à sua palavra, e assim nós poderemos resistir às tentações. Como tirar proveito das dificuldades? Segundo Tiago 1, 2 e 4, qual deve ser a nossa reação ao passarmos por lutas e provações? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Percebe que Tiago ele nos orienta que nós devemos ter por motivo de toda alegria passar por várias provações. Então, a nossa primeira reação diante das provações é de alegria. E é muito interessante porque as provações são instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar, para nos trazer mais para perto dele. Então, o Deus que nos prova, que nos coloca diante da provação e que nos dá as ferramentas para passar por ela, ele demonstra seu eterno amor, nos conservando, nos preservando diante das tribulações e das tentações. Então, nós devemos estar, de fato, alegres diante das provações. Por que nós podemos reagir assim? Aí, o versículo 3 e 4 vai dizer: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, nós podemos agir dessa forma, ou seja, estar alegres, porque a provação ela vai produzir em nós aperfeiçoamento e perseverança, perseverança para que nós sejamos aperfeiçoados e sejamos cada vez mais íntegros na presença do nosso Deus, conforme Ele mesmo é. Ele é santo e nós devemos buscar a santificação. Que gloriosa promessa o Senhor faz em Tiago 1,12 e Apocalipse 2,10.
a todos os que se mantêm firmes em Cristo até o fim. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, o primeiro texto diz que nós receberemos a coroa da vida, porque o Senhor prometeu a todos aqueles a quem ele ama e aqueles que voluntariamente também o amam, como consequência do seu amor concedido. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a coroa da vida eterna, ela nos é garantida pelo nosso Senhor como um presente ou como consequência da retidão dos crentes diante das tribulações. Para que Deus provou o povo de Israel em Êxodo 20:19. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então Deus provou o povo de Israel, a fim de que o temor do Senhor estivesse no coração deles, e por esse motivo, temendo a Deus, eles tivessem o desejo de buscar a santificação e não pecassem diante do Senhor. Agora nós vamos a algumas aplicações, irmãos. Em primeiro lugar, cuidado com a pressão dos amigos que não são seguidores de Jesus. É muito comum, quando nós somos novos na caminhada cristã, e algumas pessoas que vinham de uma vida pregressa não tão boa assim, né? Pessoas que tinham certas práticas que, após receberem Cristo como Senhor, ainda os assombram, né? Então, os amigos que ainda praticam as coisas que você praticava antes, eles certamente tentarão te influenciar, né? Em raras exceções isso não acontece, mas muitas vezes até soltando piada, né? Você agora é o santo, coisa do tipo. Então, tenha cuidado com a pressão dos amigos que não são seguidores de Jesus, porque eles não são seguidores de Jesus. Então, há de se esperar que eles não entendam aquilo que você agora entende e a mudança que ocorreu em sua vida. Em segundo lugar, lute para deixar para trás os hábitos errados do passado. Então, o apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Então, nós devemos abandonar as nossas velhas práticas e devemos nos aplicar, né, a deixar os velhos hábitos e agora criar hábitos que sejam condizentes com a palavra de Deus, hábitos que sejam hábitos santos, práticas santas. Em terceiro lugar, não se esqueça de que, junto com a tentação, Deus provê o livramento. Seja forte diante da tentação, fique tranquilo, não se exaspere diante da provação, não fique desesperado, porque o mesmo Deus que nos prova, que nos coloca em provação, ele também provê não só o limite da provação, mas ele provê também o meio pelo qual nós seremos livres, libertados do pecado, libertados na provação. Não se decepcione com os erros de outros discípulos de Jesus. Eles também são pecadores. Fixe seu objetivo em Cristo e siga em frente.
Isso é muito comum, né? A pessoa é novo convertido e acaba se decepcionando com atitudes, não só atitudes de outros irmãos que estão começando na caminhada, mas irmãos antigos mesmo, que acabam fazendo coisas que desanimam aqueles que são novos na fé. Então, não se decepcione, né? Eu gosto sempre de lembrar de uma informação dada pelo reverendo Jay Adams, onde ele fala sobre, no contexto familiar, que os pais eles têm uma tendência de cobrar dos filhos um nível de santidade que eles mesmos não têm. Então, de igual forma, você não é santo ainda, nós não somos santos, nós somos pecadores. Então, não busque um nível de perfeição no seu irmão que você mesmo não tem. Então, não se decepcione, busque não se decepcionar com as pessoas, com os outros irmãos ao seu redor. E, por fim, para concluir nossa lição, leia a Bíblia. Ela é um dos recursos que podemos utilizar quando em situações difíceis. Ou seja, a Bíblia é a boca de Deus falando diretamente a nós. Então, se nós queremos ser fortalecidos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós podemos ouvir a voz de Deus por meio da pregação, por meio das instruções na igreja, ou como uma ferramenta como essa aqui, um vídeo gravado, mas nós temos a palavra de Deus disponível a nós dentro da Bíblia Sagrada. Aliás, a Bíblia Sagrada é a própria palavra de Deus. Então, faça uso desse privilégio que você tem. Leia, não precisa ler extensivamente, inicialmente, mas pode ter certeza que fazendo a leitura cotidiana da palavra de Deus, você sempre estará alimentado da palavra e terá sempre recursos para vencer as tentações, porque a palavra de Deus ela trará a você no momento devido, no momento propício, instrução para você passar pelas adversidades. Então, eu gostaria até de acrescentar um item aqui, que é não fique isolado, né? Seja um crente que participa das atividades e que está sempre em comunhão com os seus irmãos em Cristo Jesus. Então, busque sempre estar envolvido com os irmãos, né? Porque um fortalece o outro, um é instrumento de bênção na vida do outro. Então, que o Senhor vos abençoe. Qualquer dúvida pode deixar no comentário, na descrição do vídeo, no comentário no vídeo. E o meu contato, os irmãos, caso não sejam da igreja, precisarem, é só mandar uma mensagem, quiser conversar algum assunto, estarei disponível. E aos irmãos da igreja já têm acesso ao meu WhatsApp, podem falar comigo a qualquer momento. Que Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima aula.